Olá, gente, sou o Cristiano Jorge, aí da matemática. Estou com vocês aí mais um tempinho para a gente ver mais alguns conceitos aí da matemática. E hoje a gente vai finalizar a parte aí de operações com matrizes, né? Lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre matriz, depois falou um pouquinho sobre operações com matrizes. A gente fez aquelas operações iniciais, foram a adição, a subtração e a multiplicação de um número por uma matriz, né? E aí agora a gente vai falar aí na operação um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, ela é mais elaborada, ela precisa um pouco mais da tua atenção, né? Que é a operação chamada multiplicação. Agora é a multiplicação entre duas matrizes, né? Antes a gente viu a multiplicação de um número real qualquer por uma matriz, que foi bem simples, né? A adição e a subtração também bem simples. A multiplicação é um pouco mais complexa, né? Lógico, quando você multiplica duas matrizes, você acha uma matriz. Até já falei isso em outra oportunidade. Quando você achar a inversa de uma matriz, é uma matriz. Depois, só vai ficar faltando uma operação entre matriz chamada determinante, que é um assunto mais amplo, que vai ver visto posteriormente. Bom, e aí, quando a gente fala em multiplicação de matrizes, vamos começar? Você só precisa ter o cuidado. Qual é o cuidado? Na verdade, alguns cuidados. Até escrevi isso aqui, tá vendo? A multiplicação de matriz exige uma técnica mais elaborada que as operações já vistas. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? E aí, pra gente começar isso aí, eu até já botei aqui o resultado, mas deixa eu ver aqui nesse slide. Eu já até botei o resultado aqui, mas assim, tá até na observação, mas eu já vou falar antes da observação. Primeiro, não é qualquer par de matriz que você pode multiplicar. Não é. Vou até escrever aqui no cantinho. Então, a multiplicação também tem disso. É como na soma, lembra? E na subtração. Você não pode somar ou subtrair qualquer matriz. Só pode somar ou subtrair matrizes que elas são do mesmo tipo. Na multiplicação não é essa a regra. Elas não têm que ser do mesmo tipo, mas elas têm que seguir uma regrazinha. Vou até colocar aqui, por exemplo, ó. A é uma matriz qualquer, M por N, vezes B é uma matriz qualquer, N por P, e aí eu posso multiplicar. Por quê? Você só pode multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Quando isso acontecer, você pode multiplicar. E aí você vai ter como resultado uma matriz A vezes B, formada por quem? Quem sobrou? Ó, M por P. Então o resultado vai ser uma matriz do tipo M por P. Então, vamos lá. Primeira coisa. É qualquer matriz que eu posso multiplicar? Qualquer par? Não. Só pode multiplicar quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Se isso não ocorrer, não dá para multiplicar. Não dá. Tá? Então não existe a multiplicação. Se o cara botar lá, multiplique se possível, né? Efetue as operações de multiplicação se possível. Ele está dizendo o quê? Nem sempre é possível. Tá? Vou botar só um exemplo aqui ainda sem número, só para a gente verificar isso aqui. Se você tem uma matriz A 2 por 3 vezes uma matriz B 3 por 1, dá para multiplicar? Dá. Você vai achar uma matriz que tipo? AB 2 por 1. Tá vendo? Você tem uma matriz aqui A 5 por 5 com uma matriz B 5 por 4 por 6. Dá para multiplicar? Dá. A vezes B, ó, esse é igual a esse, 5 por 6. Tá vendo? Uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 3 por 3. Dá? Não dá, porque esse cara é diferente. Então esse produto não existe. E esse aqui, ó, matriz igual 1 por 3 com uma matriz 1 por 3. Também não dá. Ó, é diferente. Então, primeira coisa é você verificar se existe, se é possível a multiplicação. Verificou? Existe? Aí tu vai partir para a multiplicação. Aí vem um outro problema, né? Deixa eu apagar aqui. Como é que você efetua essa multiplicação? Tá escrito aqui embaixo, ó. Para você multiplicar duas matrizes, você sempre vai multiplicar as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Então você vai multiplicar todas as linhas de uma matriz pelas colunas da outra matriz. Sempre assim, linha por coluna. Você só precisa tomar o cuidado que você não vai fazer distributividade. Às vezes o pessoal se empolga, vou fazer distributividade. Vou multiplicar um número da linha por todos os outros da coluna. Não, é cada um com cada um. É o primeiro da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna, terceiro da linha com o terceiro da coluna, tá? São todos eles
com todos eles. Não é distributividade, tá? O pessoal às vezes vai aí na foito, vai na pressa e faz isso. Aí aqui, o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu coloquei as propriedades que valem para multiplicação, né? Nem sempre as mesmas propriedades que valem para adição vão valer para multiplicação. Para multiplicação vale essa aqui, associativa, A vezes B vezes C é igual a vezes B vezes C. Vale essa propriedade. A distributiva, você somar duas matrizes e multiplicar por uma terceira, você pode fazer associação disso aqui, também vale. E aqui que eu quero chamar a atenção, você tem que tomar cuidado nessa matriz aqui, na comutativa. Porque, de maneira geral, ela não é válida, tá? Ela não é válida. Em alguns casos é válida como mutativa, mas de maneira geral, A vezes B é diferente de B vezes A. A não ser que elas sejam quadradas do mesmo tipo. Aqui, ó, iguais. Aqui não vale, não vale. Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Aí coloquei algumas observações, ó. Só podemos multiplicar duas matrizes quando o número de linhas da primeira, o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, foi o que eu disse antes, né? O resultado encontrado é uma matriz formada com o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda, também falei para vocês. Devemos ter o cuidado na hora de multiplicarmos duas matrizes, pois multiplicamos elementos da linha da primeira matriz pelos elementos da coluna da segunda matriz, beleza? Então agora, eu vou voltar no slide anterior para a gente fazer essa multiplicação aqui, né? Eu vou fazer com vocês, de repente fica mais fácil de você perceber do que aqui já pronto, né? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, aqui dá para multiplicar, porque essa é 2 por 2 e essa é 2 por 2, tá vendo? Ó, esse aqui é igual a esse aqui. E você vai achar uma matriz, quem sobrou? 2 por 2. Não tem mistério. Se você multiplicar duas matrizes quadradas do mesmo tipo, vai dar uma matriz de quadrada do mesmo tipo, né? O que eu quero que você perceba, como é que é feita essa multiplicação? Deixa eu apagar aqui, para a gente poder visualizar melhor. A multiplicação não é feita por linha e coluna? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar as linhas da primeira matriz e vou multiplicar pelas colunas da segunda matriz. Então eu vou pegar essa linha aqui, vou multiplicar por essa coluna, tá vendo? E aí o que eu disse para vocês, não é distributividade, não é 4 vezes menos 1, 4 vezes 2, não. É um elemento da linha com o da coluna, o outro da linha com o outro da coluna. Então, por exemplo, ó, 4 vezes quem? Menos 1. Aqui eu aconselho você fazer mais devagar, não fazer direto igual no outro. Na adição e na subtração é mais prático. Aqui eu acho que tem que ter mais cuidado. Se você tiver já uma certa prática, beleza. No início eu acho mais interessante a gente escrever todo mundo e aí depois fazer as contas, tá? Então, ó, 4 vezes menos 1. Tem alguém do lado do 2? Tem. Tem algum sinal do 2? Tem. Quem é? O mais. Você não está vendo, é mais. Então isso aqui é uma linha só. Então isso aqui é uma conta só. É 4 vezes menos 1 mais 2 vezes quem? 2. Reparou? É um da linha com o da coluna, o outro da linha com o outro da coluna. Ah, tem outra coluna lá? Tem. Então agora tu vai multiplicar essa linha pela outra coluna. De novo. Vai dar um espaço porque você vai trocar de coluna. Então você vai trocar de coluna aqui. 4 vezes quem? 3. Ó, tem gente na mesma linha. Mais 2 vezes quem? 1. Fechou a matriz. Vamos fazer lá embaixo agora. Eu multipliquei essa linha pelas duas colunas, beleza. Agora, tem outra linha na matriz? Tem. Então eu vou multiplicar agora essa linha por quem? Pelas outras colunas. Vou trocar de linha agora. Ó, vai ser quem? Pela primeira aqui. 3 vezes quem? Menos 1. Mais 4 vezes quem? 2. Né? Agora eu vou multiplicar pela outra coluna. Vou trocar de coluna, vou dar um espaço. 3 vezes quem? 3 mais 4 vezes quem? 1. E aí se você reparar com mais cuidado, isso aqui acontece não é por acaso não. Ó, os segundos números são todos iguais, tá vendo? Isso vai sempre acontecer. Se você efetuar a multiplicação e perceber que não tá, que alguém tá diferente, você fez alguma coisa errada. Tu volta e faz de novo, beleza? E aí vamos fazer essas contas aí, ó. Vou botar aqui no cantinho. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 1, 4. E aí, para terminar, é só fazer aquilo ali, né? Menos 4 mais 4, 0. 12 mais 2, 14. Menos 3 mais 8, 5. 9 mais 4, 13. Aí o resultado aqui, tá vendo? 0, 14, 5 e 13. Então, repara que a multiplicação entre duas matrizes não é um assunto simples. Você precisa ter o cuidado, né?
quais são os cuidados? Primeiro, verificar se existe a multiplicação, né? Quantidade de linhas de colunas da primeira matriz igual à quantidade de linhas da segunda, beleza. A matriz formada vai ser formada por quem sobrou, linhas da primeira, coluna da segunda. E aí, para multiplicar, sempre linha por coluna. Linha por todas as colunas, primeira linha, depois você troca de linha por todas as outras colunas, se tiver mais uma linha, por todas as outras colunas, e assim vai. E assim, é um elemento da linha, um da coluna, o outro da linha, um outro da coluna, um outro da linha com o outro da coluna. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Bom, seguindo aí, a gente já tinha ido aqui, já tinha falado das observações. Vem mais uma operação entre matrizes, que é a matriz chamada de matriz inversa. Né? A gente viu a multiplicação e agora a gente vai ver um pouquinho sobre a matriz inversa. Na verdade, assim, nem toda matriz também possui uma matriz inversa, tá? A gente vai ver que tem uma condição para a matriz ter uma matriz inversa. Você pode ter um nome de inversa, né? Você pode ter uma matriz que seja inversível ou invertível, né? Depende aí do livro, né? Matriz, essa matriz é inversível ou ela é invertível. É aquela que tem uma inversa. E aí, o que é uma matriz inversa? Ó, dada uma matriz A quadrada de ordem n, então primeiro, tu já se ligou que para ser inversa tem uma condição. Qual é a condição? Ela tem que ser quadrada. Se não for quadrada, não é inversa. Repara que lembra quando eu disse lá em uma aula de matriz há um tempo atrás, né, que a matriz quadrada, ela te dá como base muitas outras matrizes que vêm depois dela, né? Tem várias outras matrizes que só existem porque são quadradas. A inversa é um exemplo. Né? Para ela ser inversa, tem que ser quadrada, cara. Então não tem uma matriz inversa que não seja quadrada. Se o cara pedir para você, determine a inversa de a matriz 1, 2, 1. Não é quadrada, então não tem como você fazer, beleza? Então, ó, ela é uma matriz quadrada de ordem n, a ordem tanto faz. Essa matriz A', que é a inversa da matriz A, ela é determinada dessa maneira. A gente chama a matriz inversa, essa matriz A' de A-1 também, tá? Tanto faz, tanto faz. Mas o que acontece? Para a matriz possuir a inversa, você tem que provar algumas coisas. O que você tem que provar? Você tem que provar isso aqui, ó. Tem que provar isso aqui. Que A vezes A', tá vendo? É igual a identidade, mas você também tem que provar que A' vezes A também é igual a identidade. Então, na verdade, isso aqui na matemática a gente costuma até chamar de ida e a volta. Cristiano, por que a gente tem que provar A vezes A' e A' vezes A? Porque antes, um pouquinho, lembra que eu falei para vocês, a multiplicação de matrizes é comutativa? Em maneira geral, não. Então, A vezes A' pode ser diferente de A' vezes A, né? Então, você tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas. E aí, quando você multiplicar as duas, você tem que achar a identidade. Se você multiplicar A vezes A' e não achar a identidade, já não é, a matriz já não tem inversa, você nem precisa fazer o outro. Não precisa. Agora, você fez isso aqui, achou a identidade? Beleza, aí você vai partir para o outro. Você vai fazer isso aqui. A' vezes A. Se você achar a identidade, beleza, a matriz é inversa, ela possui uma inversa. Aí você vai determinar a inversa. Se ela furar aqui, também não é inversa. Tá? E a identidade, por exemplo, se é uma matriz de identidade de ordem 2, se você estiver falando como nesse caso aqui de matrizes 2 por 2, quem seria aí 2? Lembra o que é a matriz de identidade? Diagonal principal 1 e o restante 0. Essa é a matriz de 2. Né? Então aqui esse exemplozinho, ele diz o seguinte, verifique se a matriz A, que é essa matriz A aqui, e a matriz B são inversas entre si. Então, eu quero saber se essas matrizes são inversas entre si. E aí, o que precisa acontecer? Lembra? A vezes B tem que ser igual à identidade de ordem 2. Né? Às vezes a gente costuma chamar até de esse A' aqui, quando possui inversa, de A-1, tá? Mas não se preocupa muito com essa anotação não, que isso aí não vai fazer diferença. O importante é você saber determinar isso. Então, o que você vai fazer? Vamos lá, vamos usar aqui, vamos fazer ainda. A vezes B tem que ser a identidade de ordem 2. Então, vamos multiplicar as duas, Tá vendo? Já fiz aqui como eu fiz antes. Já vou fazer direto, Linha, coluna, linha, coluna. Você fazendo a multiplicação de matrizes, a gente vai achar nisso aqui. A matriz A, lógico, fazendo um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu antes. A matriz A por B é essa matriz aqui. 7, 9, 4 e 5. Isso aqui é a identidade de ordem 2? Não, tá longe. Tá longe de ser a identidade de ordem 2, não tá? Tá longe. Quem seria a identidade de ordem 2? Essa aqui. Você tinha que multiplicar isso e achar isso aqui, E não foi isso.
essa matriz não é a identidade de ordem 2. Então, essa matriz aqui é diferente disso. Portanto, você conclui que A e B não são inversas entre si. Não são. Ah, pô, Cristiano, e o B vezes A eu não vou fazer para ver se o B vezes A é a identidade? Você falou que tem a ida e a volta? Não, porque eu falei aqui também. Quando você faz a ida e a ida já fura, você não precisa fazer a volta, pô. Porque tem que valer as duas. Não é só uma que vale. Tem que valer A vezes B e B vezes A. Se A vezes B furou, tu não precisa fazer B vezes A. Então você já provou que essas duas matrizes não são inversas entre si. Beleza? Vou apagar aqui para a gente continuar no próximo exemplo. No próximo slide, mais um exemplozinho, tá vendo? Eu tenho duas matrizes, essas são mais pesadas, né? Porque são matriz 3x3. Quanto maior o tamanho da matriz, mais trabalho você vai ter, mais dificuldade você vai ter. Então aqui, o que acontece? Ó, eu dei a matriz G e a matriz K. E eu quero que você descubra, você prove, que elas são inversas entre si, G e K. Então, na verdade, você tem que fazer G vezes K, tem que dar I3, né? Quem é I3? Está escrito aqui, tá vendo? Então você vai fazer. Lembrando, vai fazer operação entre matriz, linha em coluna, vai fazer direto, Então, ó, peguei a matriz G, essa aqui é a matriz G, e essa é a matriz K. Multipliquei uma pela outra, tá vendo? Ó, linha, coluna, achei aqui, achei aqui. Depois fui para outra linha, com essa coluna, achei aqui, outra linha com essa coluna, achei aqui, outra linha com essa coluna, achei aqui. Aí fui para a terceira linha, ó, com essa coluna achei isso aqui, com essa coluna achei isso aqui, achei isso aqui. Realizando essas operações, G vezes K deu esse resultado. Esse resultado é a matriz de identidade de ordem 3? É. Qual é a matriz de identidade de ordem 3, hein? É a matriz que a diagonal principal é 1, o restante 0, tá vendo? Então, esse aqui, a ida valeu. A ida valeu, tá aprovado. Aí você tem que fazer quem? A volta. A volta é fazer quem? K vezes G é igual a I3. Isso aqui é a volta. Eu já fiz antes, por isso que eu não coloquei ali, mas já vi que dá o mesmo resultado. Quando você faz K vezes G, você também acha a identidade. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? Então não precisa se preocupar não, já foi feito antes, e aí eu percebi que G vezes K deu a identidade de ordem 3, e K vezes G também deu a identidade de ordem 3. Provei as duas partes, a ida e a volta. Então, eu concluí que as matrizes G e K são inversas entre si, são inversíveis ou são invertíveis, beleza? Então, no primeiro exemplo, né, já furou de cara. A vezes, né, a matriz que foi dada lá, B, não lembro, já furou. Aqui, a primeira não furou, beleza, fiz a segunda também, não furou. Então tá provado que elas são inversas, beleza? Bom, o primeiro exercício é até simples, ó. Obtenha os produtos A e B vezes A, caso existam. E aí você precisa ter cuidado, né? A vezes B, quem seria A vezes B? Ó, eu estou multiplicando agora a matriz 2 por 2 com uma matriz 2 por 3, né? Duas linhas, 2 colunas, duas linhas, 3 colunas. Vamos ver se A por B dá para fazer. Ó, esse é igual a esse, dá para fazer. Por quê? Colunas da primeira igual linhas da segunda. E você vai achar a matriz que tipo, ó, quem sobrou? 2 por 3. Você não precisa decorar isso, porque você vê quando você vai fazendo naturalmente, isso vai aparecer. Então, ó, foi feito. A vezes B, peguei a matriz A e a matriz B, tá? Já fiz ali mais rápido, não vou fazer aqui de novo. Ó, linha, coluna, tá aqui. Linha, coluna, tá aqui. Linha, coluna, tá aqui. Fiz todas essas, fiz essa linha com todas as colunas. Agora eu vou partir para a linha de baixo. Linha, coluna, tá aqui. Linha, coluna, tá aqui. E linha, coluna, tá aqui. E aí, efetuando essas operações ali, eu achei que é a matriz A vezes B, essa matriz aqui. Qual é o tipo dessa matriz? Duas linhas e 3 colunas. Tá vendo? O que a gente tinha que achar mesmo. 2 por 3. 2 por 3. Beleza. A vezes B, eu achei. Tá pronta. E B vezes A? Quando você faz B vezes A, agora você vai trocar a posição. E cuidado. Ó, B vezes A. Né? Se você quiser escrever, ó, 2 por 3. E aqui, 2 por 2. Essa é a primeira, tá vendo? Ó, 2 por 3 e 2 por 2. Você inverteu a ordem. Quantidade de colunas da primeira agora é 3. Tem que ser igual a quantidade de linha da segunda, é 2. É igual? Não. Não é. Tá vendo? Por isso que a gente fala, ó, A vezes B não é comutativo, então tem que se ligar. Então, ó, dá para multiplicar a matriz 2 por 3 por uma 2 por 2? Não. Então, não existe o produto B vezes A.
Então aqui só existiu o produto A vezes B, tá? Esse símbolo aqui, esse Ezinho cortado, o E sozinho é o símbolo de existe e o E cortado não existe. Então não existe esse produto. O próximo exercício, ó, você tem a matriz A e eu quero que você determine a multiplicação de A vezes AT, né? Então a matriz A está aqui. Qual é o tipo da matriz A? Ó, 2 linhas, 3 colunas. Vamos fazer aqui AT. Aqui AT, até tá aqui, ó. A matriz A está aqui e a matriz AT. Lembra o que é AT? Ó, essa aqui é 2 por 3. A matriz AT é a transposta. É como se você bandasse. Lembra da banda que a gente já viu? A linha vira coluna. Então essa linha aqui, ó, virou coluna. Sem mexer no sinal, hein, gente? Não pode esquecer. O que mexe no sinal é a matriz oposta. Linha virou coluna. Então essa matriz aqui, que a gente achou agora, a transposta, é de que tipo? Ó, 3 linhas e 2 colunas. Isso aí dá para multiplicar? Ó, essa aqui, quantidade de colunas da primeira, igual a quantidade de linhas da segunda. Dá para multiplicar, são iguais. E você vai achar uma matriz de que tipo? Ó, quem sobrou? 2 por 2. Então lá no final vai achar uma matriz 2 por 2. Isso é automático. Você repara que você não tem que decorar. Eu escrevo só por curiosidade para a gente perceber. Mas é automático. Quando você faz certinho, lá no final já aparece. Não tem problema. E aí tu vai multiplicar, ó. Linha, coluna, tá vendo? Primeira linha com a primeira coluna. Todo mundo na linha com todo mundo na coluna. Tá aqui, ó. Essa linha com essa coluna agora. Todo mundo dessa linha com todo mundo dessa coluna. Tá aqui, ó. Agora aqui, ó. Fechou aqui, né? Vou para outra linha. Todo mundo dessa linha com essa coluna. Tá aqui. E essa linha com essa coluna. Também tá aqui. Efetuando essas operações, eu chego a esse resultado aqui, ó. 104, 68, 68 e 130. Aqui tá o produto de A vezes AT. Qual é o tipo dessa matriz? 2 por 2. Tá vendo? O que a gente tinha que achar realmente. Né? Então, a matriz A vezes AT. Tá feito. Beleza? Bom, o terceiro aí, exemplo, ó. Determine, caso existam, A vezes B e B vezes A. Então, vamos fazer A vezes B. Vamos ver. Ó, A vezes B. Qual é o tipo dessa matriz? 3 por 2. E essa aqui? 3 por 3. Bom, A vezes B. Esse igual a esse. É igual? Não. É diferente. É diferente. Então, existe o produto de A vezes B? Não. Está escrito aqui. Não existe o produto A vezes B. Não existe. Vamos ver B vezes A. B vezes A tu vai trocar a ordem. Ó. É 3 por 3 vezes quem? 3 por 2. Ó. Dá para fazer? Dá para fazer. Esse é igual a esse. Beleza. Dá para fazer. E você vai achar uma matriz de que tipo? Quem sobrou? Ó. 3 por 2. Então vamos fazer aqui B vezes A. Ó. Só vou trocar a ordem. Botei esse aqui na frente e esse aqui atrás. Vamos lá. Linha, coluna. Essa linha com essa coluna. Tá vendo? Ó. Vai dar esse carinha aqui. Agora, essa linha com essa coluna. Vai dar ali. E aí, aqui o resultado já está mais rápido, mais prático. E aí eu cheguei à matriz, ó. 3 por 2, tá? Fazendo linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, vai dar isso aqui. Então, cheguei à matriz 3 por 2, que a gente tinha que chegar, né? Bom, então a gente percebeu aí agora, nesse slide, nessa última aula, as operações entre matrizes, né? A gente varreu tudo aí de matriz, todo o conceito de matriz. Nessas últimas aulas a gente viu as operações de matrizes, as somas, a subtração, né? Você se liga que para você somar e diminuir, elas têm que ser do mesmo tipo, né? Você pode somar direto, pode diminuir direto? Pode. O mais, então, é mais tranquilo. Você vai somar com os sinais que estão lá dentro, não se preocupa com o sinal. O menos, você pode fazer direto? Pode. Só que você vai trocando o sinal, né, de quem você for diminuindo, beleza, trocou. Multiplicação de número de uma matriz bem simples. Você vai multiplicar o número por todos os elementos da matriz. Não tem problema, não tem trauma. Se for uma multiplicação de um número negativo, você troca o sinal da matriz, não tem problema, né? Bom, aí a gente viu a multiplicação de duas matrizes, um pouco mais elaborada, mas nada de outro mundo. Você só precisa verificar que a multiplicação de matriz só existe quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Beleza. O resultado encontrado vai ser uma matriz formada por quem sobrou. Linhas da primeira, coluna da segunda. Beleza. Aí a gente viu a matriz inversa, né? Aquela matriz que A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, tem que ser igual a identidade. Você tem que provar a ida e a volta. Se fez a ida, deu errado, não precisa nem fazer a volta. Fez a ida, deu certo, faz a volta. Se a volta furar, não é inversa também. Tem que valer a ida certinha, tem que dar a identidade, e a volta também tem que dar a identidade. Beleza? Bom, a gente viu um pouquinho tudo de matriz. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu um pouco, viu tudo sobre matriz, que a gente podia ver, tá aí, né? Agora basta vocês estudarem. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e um abraço para todo mundo aí.